Voltamos para o segundo bloco, que nós estamos falando sobre a retrospectiva e perspectivas da economia mundial e no Brasil. Nós recebemos o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Neste segundo bloco, então vamos começar falando aí sobre a economia brasileira. 2016 começou com muita turbulência, né, política, que acabou se refletindo na economia, né, essa mistura, nessa crise econômica, crise política. Isso levou à recessão no primeiro semestre e uma alta na inflação? Olha, na verdade a gente está falando de recessão no Brasil há 2 anos e meio. É a recessão mais longa da história, a gente nunca viveu uma recessão tão forte como a gente está tendo agora. O que a gente está vendo com o Trump nesse momento adiciona um pouquinho a mais essa desaceleração que a gente está vendo até esse momento. Então você tem uma economia que está muito frágil há bastante tempo, né? Esse ano provavelmente ainda vai cair pouco mais de 3,5%, né? Um pouco menos do que caiu no passado, que foi 3,8%. Você está falando de 7% em 2 anos, é muita coisa, é quase o número grego pós-crise de 2008. Então, nesse sentido, a percepção de desaceleração está muito forte. A gente vê aumento do desemprego, a gente vê um cenário de inflação complicado, especialmente ano passado, por conta de todos os reajustes de tarifa, mas isso, de certa forma, é um passado. Né? Quando você olha para frente, todas essas grandes amarras que estavam fazendo que a recessão acontecesse, especialmente a crise política, ela, de certa forma, passou. Né? Você tem, obviamente, as turbulências que a gente está vendo aqui, né, em Brasília acontecer por conta da Lava Jato, de tudo que está rolando ainda na economia brasileira. Mas eu acho que a gente entrou num cenário hoje que a política econômica está mais coordenada, as políticas que estão sendo colocadas são pró-crescimento de fato, e o que é interessante, que é diferente do que se fazia no passado, você tem políticas hoje que são mais de longo prazo. Então, a política fiscal e a política monetária está visando um objetivo de crescimento lá na frente. Ela não quer acelerar o crescimento para 2017. Então, por isso que a gente vê essa certa, né, essa desaceleração ainda permanecendo, esse crescimento baixo que a gente vai ver no ano que vem. A gente está com 1% de estimativa de crescimento de PIB em 2017, é um número baixo. Mas eu acho que o que é positivo é que as condições estão sendo colocadas para gerar um crescimento maior lá na frente, né? O que a gente teria feito em outros casos no momento? Teria acelerado uma política fiscal expansionista agora, uma política monetária expansionista, para gerar um crescimento maior no ano que vem. Mas ia dar uma situação de crise adicional ainda mais forte logo na sequência. Então, esse ajuste mais de longo prazo que está sendo feito agora, ele é dolorido nesse momento. O crescimento demora a acontecer, mas eu acho que o resultado lá na frente, no longo prazo, é muito mais duradouro e positivo em termos de crescimento. Agora, o processo de impeachment, na sua visão, foi o principal fato político do ano, mas ele também acabou paralisando a economia do país. Olha, o que paralisou a economia do país foi a própria presidente e as suas políticas, né? A gente tem visto a Dilma, desde a entrada dela em 2011, perder a capacidade de gerar políticas econômicas positivas para a economia brasileira e cada vez mais tendo dificuldades de negociação com o Congresso. Isso foi se acentuando ao longo dos anos e a eleição de 2014 eu acho que foi central nesse sentido. Mostrou essa divisão muito grande e lembra um pouco o que a gente está vendo com o Trump agora, né? O Trump tem os democratas inteiros contra ele, ele prometeu um monte de coisa que quando vai chegar para os republicanos que votaram para ele, vai chegar e falar, peraí, você me prometeu isso, só que você não vai conseguir fazer isso, e aí? A Dilma foi um pouco isso em 2014. Ganhou com uma agenda, quando entrou ela viu que tinha que fazer uma outra agenda, então ficou o mundo inteiro contra ela. Já tinha dificuldade de fazer a condução política, nesse sentido você teve paralisia completa de política econômica durante esse 1 ano e meio que foi desde o segundo mandato dela. Isso ajudou enormemente a gente ver essa queda de investimento, a gente ver essa queda de PIB que teve ao longo mais intensamente do começo do ano passado até agora. Né? Então, quando você tira esse elemento de restrição política, as coisas começam a se normalizar. Eu acho que a palavra certa para a gente olhar o Brasil hoje, quando a gente olha para frente, é uma normalização de política econômica. Acabou o estresse que a gente tinha no passado de Congresso não conseguir conversar com a presidente, a política econômica não funcionar, isso está se ajeitando aos poucos. Então, a consequência no futuro, eu tenho uma plena convicção disso hoje, é que tudo que está sendo montado hoje vai conseguir gerar um crescimento melhor, mais interessante lá na frente. Agora, o pacote de concessões e a reestruturação de estatais são importantes no processo de crescimento econômico, na sua visão? Com certeza, as concessões são essenciais nesse sentido. Talvez o governo aqui está um pouco otimista demais, querer fazer 34 concessões em 2017, especialmente dada a conjuntura que a gente está tendo agora no cenário internacional, acho um pouco difícil colocar tudo em pé. Mas este processo está em andamento. Todo mundo que a gente tem conversado
que está ativamente interessado em participar das concessões, está maravilhado com o que o governo tem feito em relação ao que se fazia no passado. As condições são muito melhores, dá mais segurança jurídica. Dá mais segurança jurídica. Então, nesse sentido, eu acho que as concessões vão acontecer e elas vão ser essenciais para gerar esse crescimento de investimento lá na frente. Então, assim, 2017 é a consolidação desse início de processo de retomada das concessões. 2018 elas começam a acontecer mais ativamente. E a gente não pode esquecer também os acertos que estão sendo colocados no setor de energia e no setor de petróleo. A Eletrobras e a Petrobras estão se ajustando de uma forma bastante importante. A gente vê uma movimentação muito grande de empresas de petróleo olhando o Brasil de novo com outros olhos em relação ao passado, com interesse cada vez maior de investir aqui. A gente ouviu de um banco estrangeiro falando que quando olha petróleo no mundo só tem 2 lugares interessantes para fazer investimentos de produção de petróleo. Um é os Estados Unidos, ainda mais agora por conta do Trump, e o outro é o pré-sal no Brasil. Então, nesse sentido, se você normalizar as operações da Petrobras e trazer uma certa segurança jurídica, o investimento começa a aparecer. Então, mas isso é gradativo, isso aos poucos. A gente não vai ver intensamente ainda em 2017. Acho que 2018 é o ano que a gente vai começar a ver isso mais intensamente. A reforma da Previdência é o maior desafio hoje da área política, mas o que tem de reflexos na economia essa mudança, essa reforma? Reforma previdenciária é essencial. A gente chegou àquele ponto que assim, os números ficaram maiores do que qualquer outra decisão política. Agora, para isso acontecer, a gente tem que ter antes a regra do teto. A regra do teto já passou na Câmara, provavelmente na nossa visão vai passar no Senado no final do ano, em dezembro. Passando a regra do teto, a regra da Previdência tem que necessariamente ser aprovada. A gente fez uma conta lá no escritório, supondo o seguinte, suponha você aprovou a regra do teto, ela passa a funcionar a partir do ano que vem. Aí suponha que a regra da Previdência, o governo perca força, não consegue seguir com a reforma, acabou a reforma da Previdência. Ela continua crescendo no ritmo que ela tem crescido aí nos últimos 20 anos. Em 2030, daqui 15 anos, você vai ter o gasto de Previdência dentro do gasto total brasileiro em 97%. Vai sobrar 3% para saúde, para educação, para funcionalismo, para justiça, para relações internacionais, diplomacia, etc, etc, etc. Então, não tem alternativa. Os números são mais fortes do que qualquer percepção. É um fato. Você tem que fazer a reforma previdenciária no ano que vem. E isso vale mesmo que você tenha uma turbulência política maior, com Temer, sem Temer, qualquer coisa que seja, qualquer um que tiver ano que vem, em 2017, vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Não quer fazer a reforma da Previdência, então tem que desfazer a regra do teto. As duas são incompatíveis. As duas são incompatíveis. Elas funcionam em conjunto. Não funciona você não ter regra da Previdência com a regra do teto. Ela vai ter que acontecer, então, se de fato você ter a regra do teto aprovada em dezembro. Então, olhando até o final do ano, o que eu coloco como essencial que a gente precisa ver? A gente precisa ver a regra do teto aprovada. Se não aprovar, as coisas vão começar a ficar complicadas. Agora, como deve se comportar a inflação, agora, finalizando 2016, e as previsões para 2017? Inflação entrou num cenário de normalização bastante interessante para a gente. Chegou a quase 11% ano passado, esse ano vai ficar em torno de 6,7% na nossa estimativa. Ano que vem cai para em torno de 5%. Muita gente estimando que pode até chegar a 4,5%. Por conta dessa desaceleração que a gente está tendo na economia adicional em relação ao que se esperava, 4,5% fica um pouco mais possível. Quer dizer, em 2 anos você conseguiu fazer um ajuste significativo de inflação no Brasil e trazer ela para a meta. Só que a inflação no Brasil, e eu acho que o que eu vejo o Banco Central fazer hoje, não é só buscar a meta de 4,5%. Por isso que eu coloquei essa visão de longo prazo que o governo tem. Gradativamente, esse governo vai ter um interesse, e na verdade o próximo também, imagino, espero, de não ficar só com a meta de 4,5%. Você tem que trazer essa meta de 4,5% para baixo. Você tem que trazer gradativamente para 4%, para 3,5%, para 3%, que eu acho que é uma meta razoável de se imaginar. A hora que você tiver uma meta de inflação de 3%, uma inflação de 3%, você consegue ter uma taxa real e uma taxa nominal de juros também baixas, que é o que todo o setor agrícola, que é que toda a economia deseja. Para isso acontecer, a inflação tem que ser mais baixa. Com inflação de 4,5%, você precisa ter uma taxa de juros nominal real mais alta. Então, nesse sentido, eu acho que esse cenário de longo prazo que está se montando vai conseguir gerar esse crescimento maior lá na frente. Agora, no curto prazo é doloroso, porque faz com que a taxa de juros leve mais tempo para cair. Ela não vai chegar a patamares de um dígito, como nós todos gostaríamos de que ela chegasse tão rapidamente assim, porque o governo quer trazer essa inflação para 3%. Então, nesse sentido, curto prazo doloroso, mas é um curto prazo doloroso que gera
um crescimento e uma retomada de crescimento mais interessante no longo prazo e mais sustentável, que é o importante, né? Quantas vezes no Brasil a gente teve no passado crescimentos que começavam a surgir e morriam, né? O chamado voo de galinha, né? A gente começava a crescer e despencava. O que eu acho que este governo está querendo montar, e o próximo espero que siga nessa linha, é criar condições para que este voo de galinha, né, não aconteça mais. Você tem um crescimento que não vai ser muito forte, a gente não pode se enganar aqui achando que o crescimento no Brasil vai ser 5%, 6%, não é o caso, mas se a gente conseguir crescer todo ano 3%, está ótimo. Eu acho que a gente tem condições, dado esse cenário que está se montando, disso acontecer na próxima década. Tá certo. O câmbio pode sofrer mudanças com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? Qual é a previsão em relação ao câmbio? O câmbio já sofreu essa mudança, né? A gente já viu o câmbio aí quase chegar a 3,50, voltou, está em torno de 3,35, né? Acalmou um pouco depois do susto da eleição dele, mas a expectativa é ficar aí ao redor de 3,40 até o final do ano, que afinal ele ainda vai colocar os nomes que vão estar no governo, ele vai colocar as políticas, né, e provavelmente, sabendo um pouco como é o Trump, virão surpresas aí pela frente. Então, um câmbio de 3,40 até o final do ano para a gente parece bastante razoável. Ano que vem pode acelerar um pouco mais do que isso, porque você tem Europa junto com o Trump, pode ir para um 3,60 começo do ano. Mas a gente está vendo um câmbio voltar a uma certa normalidade, cair um pouco até o final de 2017, para 3,40. Então, assim, acelera um pouco mais agora e volta a cair para 3,40 no final do ano que vem. Para o setor agrícola é um câmbio bem mais interessante do que era o cenário anterior, né? Com a Hillary vencendo, o cenário de retomada mais acelerado que a gente estava vendo acontecer, a gente via claramente uma taxa de câmbio para 3 no final do ano que vem. Na verdade, já estava caminhando para chegar a 3,10, ficar por aí ao final desse ano. Então, você está falando hoje de um câmbio que seria 3, com um câmbio que provavelmente vai ficar em torno de 3,40. Para a inflação não vai ser tão complicado, mas para o setor agrícola, para o setor exportador como um todo, vai ser um câmbio bem melhor do que o câmbio de 3 que a gente estava imaginando. Agora, o PIB, você já deu uma ideia, mas o que deve ser de crescimento no Brasil justamente em 2017? O que você espera? Crescimento baixo ainda, em recuperação, né? Provavelmente a gente vai ter um primeiro semestre complicado, talvez o primeiro trimestre ainda com uma leve queda na comparação com o ano anterior. E aí a gente vê um segundo semestre com uma retomada mais importante, né? Eu acho que até aí já vai ter passado a regra da Previdência, o Trump já vai ter assumido e, de certa forma, vamos imaginar, revelado o que ele é e vamos imaginar que ele vai estar mais controlado pelo Congresso, de certa forma. Então, assim, vai estar uma situação mais normal e com as coisas aqui internamente andando. E mais, já vai estar todo mundo olhando, quer dizer, o tema já vai ser quase uma questão de passado, porque já vai estar todo mundo olhando 2018, a eleição presidencial, toda essa turbulência política em relação a sai, não sai, que deixa o mercado muito tenso também, isso já vai ter passado um pouco, né? Então, 2018, com a eleição a caminho e supondo que venham nomes interessantes em termos de política econômica, não tenha nenhuma coisa muito estranha aparecendo, a gente entra num cenário de normalidade, a taxa de juros já vai estar mais baixa, vai estar caminhando para 10% em termos nominais nesse momento, né? Então, se juntando tudo isso, a gente consegue chegar em um crescimento no final do ano, quarto trimestre de 2017, em torno de 2,5%, né? Dando 1% de média no ano como um todo. E aí vislumbra um 2018 mais interessante, você podendo crescer até quase 3%. Então, você está confiante mesmo que podemos ter uma melhora na economia já em 2017? Sim, mas veja, é uma melhor, assim, a gente não pode ficar otimista e achar que vai, né? É um ajuste gradual, lento, porque o estrago que foi feito nos últimos anos não foi pequeno. Para ajustar isso, você precisa de políticas monetárias e fiscais que são fortes, que são rígidas, restritas, né? Por conta disso, você faz com que o crescimento leve mais tempo para ter recuperação, né? Então, assim, 1% parece pouco, mas vamos imaginar o que seria na situação anterior. A gente estaria falando de um PIB que cairia 6% esse ano, um PIB que provavelmente cairia em torno de 2,5% no ano que vem. Então, mudou um cenário recessivo permanente que ia estar com a gente até 2018. É um cenário que começa a ser de crescimento. Baixo, mas que prenuncia uma coisa mais positiva depois. Eu agradeço a excelente participação do economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Muito obrigado. Eu que agradeço.